Bom, como prometido, né, hoje fazendo um vídeo aqui para falar um pouquinho da Inepar, é um caso aí que muita gente está interessada, né, muitos grupos de Telegram, muita gente falando no Twitter. É uma empresa aí também que eu não vou aqui fazer um histórico, eu vou focar mais na atual situação da RJ dela, tá? Mas, assim, muito rapidamente aqui, uma empresa que entrou em recuperação judicial também ali mais ou menos na época da Lava Jato, né, em decorrência, né, porque tinha muitas obras públicas. Ela foi vendendo unidades no decorrer da RJ, vendeu alguma até para Andritz Hidro, perdão. Teve ali também uma importante arbitragem, né, no final de dezembro de 2020, que na verdade foi dada ali vitória para ela em 31 de dezembro, ou dia 1º de janeiro de 21, enfim, foi um valor de 107 milhões de dólares, um valor muito alto, que até acelerou um pouquinho a RJ dela, né, porque possibilitou pagamentos a credores que ainda faltavam valores a serem pagos. Além disso, né, a empresa chegou a ter ali um novo plano, né, de negócios que ainda, na verdade, ainda está em vigor, mas com um ex-presidente que ficou até um período até relativamente curto, até tinha sido presidente da Sanepar no passado, que teve até que entre... Claro que a empresa tem delineado as áreas que ela quer atuar no futuro, que são energia, saneamento, ferroviário, né? E principalmente essa parte de vagões, quando tinha esse presidente, teve inclusive uma visita da Rumo, se eu não estou enganado, lá na fábrica, que foi documentada, porque a empresa poder fazer vagões no futuro, né? Então, assim, a atual situação da empresa, ela não é completamente operacional, aliás, longe disso, né? Mas ela tem ainda muitos ativos que valem bastante dinheiro, parece próxima a ser da RJ e teria ali ativos para poder se aproveitar desse novo boom aí, digamos, que provavelmente vai ter de infraestrutura no Brasil, que tudo indica ele vai existir, porque a gente teve muitas concessões aí com períodos longos, né, de investimento a serem realizados, e todas as empresas que atuam nesse setor vão acabar sendo beneficiadas. Bom, indo agora para o atual momento da empresa, né? Primeiro, como eu falei até daquele processo de 107 milhões, vale mencionar que a empresa ainda tem claims ali, né, reclamações, justamente por causa de pedidos que muitas vezes ela recebeu, que foi até o caso dessa indenização que ela ganhou contra a Petrobras de 107 milhões, foram pedidos que a empresa recebeu, contratações, que depois os contratos foram rescindidos e a empresa já tinha contratado junto a terceiros, né, pedidos que ela teve que pagar. Isso até foi uma das razões que fez ela entrar no RJ, né? Não é a única, mas foi uma delas. Então, vale mencionar que a empresa tem tido sucesso nesses claims, como ela própria sempre fala em todas as apresentações, teve mais de 50% de vitória nesses casos. Vale aí mencionar o caso da Petrobras, agora o mais recente, né, essa arbitragem. E dentro disso também está o FIDIC Taurus, que é um FIDIC ali que tem algumas reclamações dentro da qual a empresa acabou vendendo ali esses direitos para terceiros, né, mas ela ainda está ali dentro. Bom, então, só para dizer que a empresa ainda teria claims ali de cerca de 3 bilhões, em valor altíssimo. Claro que os claims, esses pedidos não são iguais, ou seja, não dá para falar que vai ter tudo a mesma taxa de recuperação do passado, mas se a gente usar essa taxa histórica e sem analisar caso por caso, ainda teria aí, usando a taxa histórica, acho que é 56%, você teria até um pouco mais de 1,5 bilhão aí para ser recuperado. Bom, indo para o atual estágio, né? A empresa parecia cada vez mais próxima de pedir uma série de RJ. Ela própria comenta ali que o último obstáculo a isso seria um acordo com o BNDES, com relação às dívidas com o BNDES. Aliás, o BNDES, até pela conversão de dívidas que ele tem em face da companhia, que vão acabar virando ações, é na prática, né, o maior acionista da companhia, direto ou indiretamente. Então, assim, me parece que teria interesse em todos os lados chegar a esse acordo, né? Mas fora isso, o que a empresa fez? A empresa tem duas UPIs, né? Uma fábrica em Araraquara e também um estabelecimento lá em Macaé, né? Que são duas UPIs que a empresa, na verdade, teve um acordo para vender para a Geoterra lá atrás, em 2018, 2019, por 370 milhões de reais. E aí vale mencionar que a Geoterra acabou não comprando isso, foi adiando os pagamentos, e vale mencionar aí que, até puxando para a história da Cefran e da Melville, né? Que a Geoterra também era uma empresa ali bancada por investidores estrangeiros. Uma hora se disse chinês, uma hora acho que chegou até a se mencionar Cazaquistão, então ninguém sabia muito bem de onde viria o dinheiro. Uma das razões para eles não ter ido para frente, de acordo com a Geoterra na época, foi a própria questão do que ocorreu, tudo que ocorreu com o Covid, uma vez que a proposta era anterior ao Covid, mas o fato é que demorou meses esse pagamento da Cefran não apareceu, a transação acabou não indo para frente em 2019, né? Ainda existia ali alguma esperança que a Geoterra voltasse ou pagando um valor menor ou pagando o mesmo valor para fazer a aquisição. O fato foi que, diante disso, né, a empresa conduziu ali um leilão, né, por esses ativos, após receber uma proposta da Melville, salvo engano, de cento e poucos milhões, 126 milhões de dólares, se eu não estou enganado, né? E quando teve esse leilão, a Melville, que é uma empresa americana, né, que na verdade muitas vezes até compra ativos, né,
imobiliários ou fábricas para revender ou para repassar para terceiros, alugar. Vale até mencionar que a Melville esteve envolvida ali, embora não tenha ganho a operação, nessa fábrica da Ford, né, que foi vendida aqui, né, no ABC, que acabou virando um grande galpão logístico. A Melville foi uma das proponentes, acabou não levando. Então, assim, é uma empresa razoavelmente conhecida, mas ela fez essa proposta de 126 milhões e quando veio o leilão, e eu tô puxando a referência à Geoterra porque vale a pena mencionar o que aconteceu agora para depois fazer a referência. Mas enfim, veio esse leilão, né? A Melville já tinha uma proposta firme de 126 milhões, eu acho que o valor é esse, que a proposta final é 153 milhões, mas eu acho que a inicial era 126. Enfim, a Melville fez essa proposta e foi aberto o leilão no qual terceiros poderiam também fazer investimentos. Aí vale mencionar que a Melville teria o direito de stalking horse, que é o direito que caso, vamos supor, alguém propôs um valor maior que a Melville podia cobrir em determinado período de tempo esse valor, né? O que aconteceu foi que surgiu uma outra empresa chamada Cefran, uma empresa ali que também contaria com sócios estrangeiros, mas também teria algumas operações no Brasil, que propôs o valor de 153 milhões de dólares, ou seja, ganhou a licitação. A licitação não, o leilão, né? E logo após ganhar o leilão, a Cefran pediu ali um período adicional para realizar o pagamento, além do período que ela teria para pagar, ela pediu mais 30 dias. Esse período transcorreu, a empresa acabou falando que tinha feito o pagamento via o Bank of America e o dinheiro nunca chegou na conta da Inepar. Resumindo, esse dinheiro nunca chegou, né, para a Inepar, feito ali pela... a transferência que teria sido feita pela Cefran. E só pelo nível dos valores envolvidos é muito estranho, que ninguém no banco sabe explicar, já se passaram vários dias, então assim, é uma situação muito estranha. E vale mencionar que lá atrás, quando a Geoterra ainda falava que ia fazer o pagamento em 2019, não foi uma situação idêntica, mas ela também argumentou que está tendo dificuldade de pagar a Inepar. Então, são situações um pouco estranhas com empresas, com investidores que ninguém entende muito bem quem são. Aqui não estou falando nem que vai acontecer, nem que não vai acontecer, só que as situações são estranhas, tá? Mas claro que você tem algum nível de compromisso no processo judicial, acho que ninguém também é louco de fazer algo assim do nada, né? Pelo menos é o que parece, né? Acho que ninguém tem esse tipo de atitude, mas vale mencionar aí as semelhanças, né, dessa situação estranha. E no meio dessa situação esquisita, no qual a Cefran acabou não honrando o pagamento, ou pelo menos diz que o dinheiro está em algum lugar que ninguém consegue identificar, o juiz deu um despacho ali muito duro, na verdade com duas coisas. A primeira falando que o pagamento tinha que ser feito em território nacional, porque teve toda a questão da onde a Cefran fez esse depósito, se foi fora do Brasil, se foi no Brasil. Então ele precisava de uma confirmação se isso teria ocorrido em território nacional ou não. E na sequência ele também fala, né, já utilizando a nova lei, que eu até citei no vídeo da Lupatec, já a nova lei de recuperação judicial, falando, ó, que o biênio da fiscalização, ou seja, que as empresas deveriam ficar 2 anos de recuperação judicial, ela teria passado há muito tempo, de fato a recuperação judicial é de 2014, e falando ali que a empresa tinha que demonstrar que já teria teria cumprido todas as obrigações da recuperação judicial impostas ali no plano, né? Pelo menos as que teria que cumprir até poder no ensejamento à saída. E até menciona ali o artigo ali que poderia ensejar uma convolução em falência, tá? Vamos lá por partes. Primeiro a parte da Cefran, né? A bronca ali do juiz é que de fato ninguém sabe o que aconteceu, não me parece que a Cefran ainda... Não sei se a Cefran ainda tem interesse, não teve manifestação nela após essa decisão do juiz. Lembrando que o juiz deu 15 dias de prazo, tá? E aqui vale a pena mencionar esse prazo, porque a manifestação do juiz no processo, salvo engano, é dia 19 de agosto, mas a publicação no Diário Oficial, que é o que conta para o prazo, foi dia 23 de agosto. E aí, como a gente tem um prazo de 15 dias, de acordo com o novo Código de Processo Civil, esse prazo é contado em 15 dias úteis, então ele vence dia 14 de setembro, tá? Quarta-feira que vem. Então vale aí também essa lembrança, a gente achando que é dia 8, não. Puxando pela publicação, o prazo vence dia 14, tá? Então a primeira coisa, pode ser que venha alguma manifestação falando sobre pagamento no dia 14, mas eu acho que se tivesse algo simples com relação ao pagamento, ou a própria Inepar ou a Cefran já teriam dito, então provavelmente isso ainda não foi realizado. Após isso surgiu a Melville, a primeira proponente, que era a Stalking Horse, que nunca disse que tinha interesse em cobrir a proposta durante o prazo que teve para isso, falando que queria fazer o pagamento, mas também pedindo 30 dias, ou seja, o estranho aí é, se a Melville já teve todo o período que a Cefran demorou para pagar, para ver tudo o que aconteceu, não falou que tinha interesse em cobrir a proposta, e agora que o pagamento da Cefran se frustra, ela vem topando pagar mais do que a proposta inicial dela, porque ela poderia surgir agora e falar, olha, diante do inadimplente da Cefran, eu quero pagar meu valor que eu tinha feito inicialmente, que isso aqui está frustrado, eu quero pagar o valor, a primeira proposta que eu fiz, que é mais baixo que a da Cefran. Não, ela chegou falando que queria pagar o mesmo valor que a Cefran queria pagar, mas queria mais 30 dias para conseguir pegar o dinheiro, sendo que já se passaram 30 dias além do prazo inicial para pagamento. Então,
também é algo um pouco estranho, tá? Assim, o projeto da Melville, mas claro que é uma boa notícia para quem é acionista, não tô aqui falando... novamente, só parece esquisito quando a gente pega que teve a Geoterra lá atrás, que fez uma proposta, não honrou pela razão que seja, teve a Cefran, que esse pagamento não foi feito, agora a Melville surge todas as empresas de fora com um funding que ninguém entende direito. Isso não é para dizer que não vai acontecer, é que tem que ter um pouco de desconfiança com esse tipo de processo, né? E espero que esses pagamentos aconteçam, porque a gente está falando de processo judicial, é importante para a rigidez das coisas que isso aconteça. Mas a gente não tem confirmação disso, e lembrando aqui, claro que se isso acontecer, a gente está falando de mais de 150 milhões de dólares, né? Pegando a cotação de 5, é um valor para a empresa absurdo, né? Assim, eu acho até que a Plano de Araraquara vale isso. Mas se a gente puxasse aí por 4, seria 600 milhões de dólares, puxando por 5, e a gente tá com o dólar um pouco acima de 5, a gente tá falando de 750 milhões de reais. Então, assim, é um valor absurdo para a empresa, né? Que mudaria completamente as perspectivas. Então, vale ver o que a empresa vai falar com relação ao negócio com a Cefran, que a Melville se pronunciou novamente, o juiz ainda não respondeu essa petição da Melville pedindo mais 30 dias para o pagamento. Mas isso só para deixar claro que essa venda pode acontecer por esses valores, mas ela tem esses riscos, pelo fato das empresas não estarem dando garantias, né? E não tem muito o que fazer. A própria Inepar talvez também esteja sendo ineficiente em comunicar com o mercado como isso está transcorrendo entre as empresas. Bom, indo aqui agora para a segunda parte, que é a RJ, a empresa vem sempre manifestando que o único passo que faltaria seria esse acordo com o BNDES. Como a gente diz aqui, o BNDES é o maior acionista da empresa, mesmo que seja indiretamente também o maior credor. Eu não vejo porque o BNDES iria querer a falência da empresa caso algum acordo não seja atingido. Então acho que de alguma forma isso pode acelerar um acordo entre os dois. Tá? E eu acho até que a demora, entre aspas, da empresa para responder essa petição, esse pedido do juiz, que ela está fazendo uma petição robusta, né? Respondendo tudo que está ali mesmo. Ele também pediu para o administrador judicial também se pronunciar, lembrando que, como eu mencionei no Lupatec, é importante que o administrador judicial se pronuncie, ou seja, o administrador judicial também vai falar, olha, a gente acha que ela cumpriu o plano, provavelmente vai se pronunciar dessa forma, imagino. E a própria empresa também vai falar, explicando o que já fez, o que cumpriu, o que descumpriu. Pode surgir um credor ou outro falando que não cumpriu, mas isso é natural, ou porque ele não recebeu, ou porque não recebeu de forma que queria, ou porque o nome dele não estava constando direito no plano no lista de credores do RJ, isso também acontece bastante. Então essa possibilidade existe. Mas aqui, indo ali para desconfiança, né? Eu acho que a empresa vai conseguir responder de forma satisfatória para o juiz. E aí tem a chance de sair de RJ, que, como todo mundo sabe, normalmente faz as cotações pularem bastante. E caso a resposta indique um pagamento pela venda de Plano de Araraquara mais a série de RJ, a gente está falando de algo realmente explosivo. Lembrando aqui que a empresa, quando ganhou os 107 milhões no processo contra a Petrobras, subiu mais de 100% no dia seguinte. Então a gente está falando de realmente proporções assim... Não lembro se fechou nesse valor, mas chegou a subir mais de 100% durante o dia as ações. Então assim, a gente está falando de algo realmente altíssimo em possibilidades de crescimento, de valorização. A empresa tem os ativos, tem as possibilidades, mas como eu disse aqui, o leilão transcorre de maneira confusa. E isso é muito importante, porque a empresa precisa vender esses ativos. Pode ser que ela tenha que fazer outro leilão. Então assim, vamos ver como vai transcorrer a venda dessas plantas. Se ela ocorrer, é maravilhoso para a empresa. Se não ocorrer, a empresa vai ter que voltar com esse processo, achar outros interessados que eu acho que podem existir, mas claro que isso aumenta o prazo para as coisas. Sobre a série da RJ, se a empresa der noções que já cumpriu ali suas partes e mostrar ou um acordo com o BNDES ou demonstrar que, de acordo com as coisas iniciais do plano, está tudo cumprido, que o acordo com o BNDES pode ser uma coisa negociada até fora da RJ, eventualmente, eu acredito que o juiz decretaria a série da RJ, até porque, se eu não estou enganado, o Leonardo, que é o juiz, também era o juiz do caso da PDG. E no caso da PDG, para quem se lembra, a empresa nem chegou a pedir a saída, mas o juiz decretou ela de imediato, falou, ó, você já cumpriu, já passou mais de 2 anos, está fora da RJ. Então o juiz também pode fazer isso nesse caso de Inepar, então após essa resposta, vale a pena ficar de olho se o juiz não vai decretar uma saída da RJ de cara. E aí também cabe falar que a suposta ameaça na menção à falência ali, até pelo princípio da preservação da empresa, eu não vejo o juiz indo nesse caminho, não teria nenhum sentido. E vale até mencionar que no caso da Livraria Cultura, que também está em RJ, um juiz foi por esse caminho falando que a obrigação do plano não teria sido cumprida, e ainda em outra situação, porque a empresa ainda estava numa situação de aprovar o plano de recuperação judicial, ou seja, uma situação até prévia ao que está ainda para hoje, que já está bem mais avançado. E o juiz chegou a pedir ali a falência da cultura, mas a empresa recorreu ao tribunal, no TJ São Paulo também, e essa decisão foi revertida. Justamente pelo princípio da preservação da empresa, que traria mais danos se a empresa falisse do que outra coisa, ou seja, no caso da Inepar, muitos credores ainda ficariam sem pagamento, sendo que a empresa ainda tem diversos clientes para receber, tem ativos para vender, né, tem funcionários ali que a empresa fez um acordo após ganhar a arbitragem da Petrobras para pagar o sindicato, mas também tem sindicatos interessados, então não vejo nenhum sentido na falência. Pode acontecer? Pode, porque o juiz pode decretar falência, mas eu acho que, principalmente considerando esse histórico, a jurisprudência, a possibilidade de um recurso, não vou aqui cravar, mas a chance de uma falência me parece mínima, realmente, e quando eu digo mínima, 0,01%, claro,
tudo pode acontecer, mas me parece muito raro. Para mim, a grande questão que fica é, a empresa pode sair de RJ muito rapidamente, isso provavelmente será positivo para as cotações, mas é a questão das propostas. Se as propostas forem efetivadas, né, seja da Mebel, seja da Cefran, a empresa muda de patamar sem sombra de dúvida. Então, acho que é isso que vale a pena ficar de olho. Pode ser que a empresa até peticione antes do dia 14, mas tendo em vista a quantidade de informações que são necessárias, eu esperaria uma resposta se bobear no próprio dia 14, então tem riscos envolvidos, o juiz pode entender de outra forma, que eu estou falando, pode até decretar falência, como eu disse aqui, embora eu ache muito difícil que isso aconteça, mas eu acho que esse é o cenário, ou seja, a gente está falando também de uma outra questão que pode levar a uma alta realmente muito grande. Vale lembrar que a empresa, antes de ter o desdobramento, estava valendo 60, ou seja, que seria na cotação atual mais de 4, seria R$ 4, chegou até a valer um pouquinho mais que isso, se eu não estou ganhado logo após o desdobramento. Então, assim, e hoje já está menos que R$ 1, 70 e poucos centavos, 76, 77. Então a gente está falando realmente de uma subida que pode ser muito estrondosa, mas tem que ter noção dos riscos, né? Principalmente nessa questão das propostas pelas fábricas de Araraquara e pelo estabelecimento lá em Macaé que a empresa tem. Bom, o vídeo é esse, eu acho que deu para entender a relação de risco-retorno envolvida, eu acho que ela é bem interessante, mas o risco existe, embora me pareça que no atual momento o pêndulo esteja mais para uma valorização, mas toda empresa que está em RJ tem risco de falência, tem risco de outras coisas, tem risco do que o juiz vai pensar. Mas ainda assim a simetria parece favorável, mas é o tipo de ação que tem que tomar cuidado, não ir no all-in, entender o que está acontecendo todos os dias no processo até para dar para saída da ação se for necessário. Mas a perspectiva parece interessante. Bom, por hoje é isso, esse é o vídeo de Inepar, valeu.